Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui do canal. E na aula de hoje eu vou explicar para vocês alguns dos pronomes indefinidos em inglês e alguns advérbios. Para ser mais específico, eu vou explicar essas 16 palavras que vocês estão vendo agora aqui na tela. Então, essas são palavras que, quando alunos iniciantes veem, eles acabam confundindo muito, porque essas palavras são muito semelhantes quando você olha para elas. Então, por elas serem semelhantes, os alunos não conseguem diferenciar elas e por isso eles acabam confundindo muito. Então, eu poderia simplesmente passar para vocês a tradução de cada uma delas, isso seria muito rápido, só que pelo fato delas serem semelhantes, se eu passar simplesmente a tradução, vocês continuariam confundindo elas. Então, o que eu vou fazer é explicar para vocês a lógica por trás dessas palavras, e uma vez que vocês entendam a lógica por trás delas, o fato de elas serem semelhantes vai tornar tudo mais fácil, porque aí vocês vão rapidamente memorizar todas elas e vocês vão saber exatamente em qual situação utilizar uma, em qual situação utilizar a outra. Beleza? Então, um outro detalhe é que eu não vou estar passando muitos exemplos para vocês nessa aula, porque nós temos 16 palavras aqui, e se eu fosse passar vários exemplos para cada uma delas, o vídeo ficaria muito longo e seria desconfortável para vocês assistirem. Mas não se preocupe, porque eu preparei um material muito legal para vocês poderem estudar esse assunto, e no final da aula eu vou estar explicando para vocês como que vocês podem ter acesso a esse material, beleza? E é muito importante que vocês utilizem esse material para vocês realmente masterizarem esse assunto, porque com a minha explicação aqui vocês vão entender isso, mas não significa que isso vai ser o suficiente para vocês utilizarem isso na prática. Agora, uma vez que vocês peguem o material, vocês vão poder estudar isso e aí tudo vai ficar muito mais fácil, tudo vai ficar muito mais automático para vocês utilizarem isso no dia a dia de vocês, beleza? Então, dito isso, vamos passar aqui para a explicação da aula. Então, aqui eu separei elas em 4 listas e se você prestar atenção, cada uma dessas listas está começando com uma palavra diferente. Você vê que a primeira lista todas começam com o some, a segunda lista todos começam com o N, depois todos começam com o no e depois todos começam com o every. Então, o que eu vou fazer para isso ficar muito fácil de ser entendido é explicar essas 4 palavras separadamente. Aí você vai perceber que é só a gente fazer a combinação e tudo vai ficar muito fácil, beleza? Então, vamos começar entendendo o some. Então, o some, para frases afirmativas em inglês, ele vai ter o significado de algum, alguma, alguns ou algumas. Então você vê que no inglês é muito fácil, porque no português a gente tem várias palavras, mas no inglês a gente não vai precisar fazer a diferença entre plural e singular, nem a diferença entre os gêneros. Então se a gente tiver alguma casa ou algum carro, algumas casas ou alguns carros, para todos esses a gente vai utilizar o some, tá? Então, some houses, some cars, etc. Beleza? Então, aí, uma vez que você entenda isso, tudo que a gente tem que fazer é combinar com a segunda parte da palavra. E o que é interessante é que essa segunda parte da palavra vai ter o mesmo significado para todas as colunas, tá? Então, você vê que primeiro a gente tem o body. Então, o body aqui, ele vai significar literalmente pessoa, e vai ser esse significado para as 4 colunas, tá? Mas preste atenção porque se em inglês você vê a palavra body sozinho, vai ter outro significado, tá? Esse significado de pessoa é para essas 4 palavras aqui, somebody, anybody, nobody, everybody, tá? Então aqui o body vai ter essa ideia de pessoa. Então, tudo que você tem que fazer é combinar. Então, o algum com pessoa. O que você vai ter? Alguma pessoa, literalmente, né? Só que em português, normalmente a gente não fala alguma pessoa. Normalmente a gente fala alguém. Então, o que é importante é que você preste atenção que sempre que você quiser falar alguma pessoa ou alguém, em inglês você pode falar somebody, tá? Por que eu digo que você pode falar somebody? Porque você tem outra opção, que é o someone. Porque o one aqui, para todas essas palavras também, vai significar pessoa. E novamente, ele vai ter essa ideia de pessoa para essas 4 palavras, para o someone, para o anyone, para o no one ou para o everyone. Porque se em inglês você vê o one sozinho, ele vai ter outro significado.
beleza? Mas, então, quando você tiver o someone, o que você vai ter? Alguma pessoa ou alguém, né? Então, sempre que você quiser falar isso, você pode falar someone ou somebody. Qual que é a diferença entre eles? Então, tecnicamente, a diferença vai ser entre a formalidade. Então, quando você tiver o one, vai ser um pouquinho mais formal do que o body. Só que isso é tecnicamente, tá? Você não precisa se preocupar porque no nosso dia a dia, se a gente utilizar em uma frase o somebody ou someone, as frases vão estar corretas e elas não vão soar estranhas, tá? Então, tanto faz se você usar o somebody ou someone. No nosso dia a dia você pode utilizar os dois. Mas aí você lembra que o someone vai soar um pouquinho mais formal do que o somebody. Beleza? Então, aí passando para o something. Então, a palavra thing vai significar coisa. E na verdade, nessa situação é mais fácil porque esse vai ser o significado da palavra thing. Então, tanto para essas 4 palavras, para o something, anything, nothing e everything, quanto para a palavra thing sozinha. Ela sempre vai significar coisa, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é combinar. Então, o some, alguma, com o coisa. Então, a gente vai ter o quê? Alguma coisa. E aí você lembra também que em português nem sempre a gente fala alguma coisa. Às vezes a gente fala algo, né? Mas qual que é a diferença entre algo e alguma coisa? Nenhuma, né? Então, em uma frase que você fala alguma coisa, você pode falar algo. Então, em inglês, sempre que você quiser falar essas duas palavras, você vai falar something, beleza? Então, something, alguma coisa ou algo. Aí depois a gente passa para o somewhere. Então aqui vocês vão ter que tomar cuidado novamente, porque o where, quando você tem o where sozinho, ele vai ter aquela ideia do onde. Por exemplo, onde você mora? Onde fica aquilo? Esse onde vai ser o where. Só que aqui, para essas 4 palavras, pro somewhere, anywhere, nowhere, everywhere, o where vai ter mais aquela ideia de lugar, tá? Então tudo que você tem que fazer é combinar. Então o some, algum, com o lugar. Então, somewhere, algum lugar. Beleza? Então você vê que fica fácil. Então você tem o some, que significa algum, aí você tem o body e o one, que significa pessoa, você tem o thing, que significa coisa, e o where, que significa lugar. Então tudo que você tem que fazer é combinar, tá? E por que isso vai ficar muito fácil? Porque esse padrão vai seguir para todas as colunas, tá? Então para todas elas, o body e o one vai significar pessoa, o thing vai significar coisa e o where vai significar lugar. Então tudo que a gente vai ter que fazer é adaptar a primeira palavra, tá? Então dessa maneira vai ficar muito fácil para vocês, primeiro, memorizarem todas elas e também para saber exatamente quando utilizar. Porque como eu expliquei para vocês, esse vai ser o significado das frases afirmativas, tá? Então sempre que vocês quiserem fazer uma afirmação, vocês vão utilizar o somebody, someone, something, somewhere, beleza? Aí, a gente pode utilizar essas primeiras 4 palavras, a primeira coluna, para fazer perguntas também. Só que eu vou explicar isso um pouquinho mais depois, porque eu quero fazer uma comparação entre as perguntas com o some e com o any, porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Então, vamos passar para a segunda coluna e para isso eu vou ter que explicar a palavra any para vocês. E vamos começar novamente com frases afirmativas. Então, sempre que vocês quiserem utilizar o any para frases afirmativas, ele vai ter aquela ideia do qualquer e vai ser esse o significado, muito simples. Então agora, tudo que vocês têm que fazer é combinar. Então, o body significa pessoas, né? Então, qual que vai ser o significado do anybody? Literalmente, qualquer pessoa, tá? Ou eu acredito que em português, às vezes a gente fala qualquer um, né? Qualquer um. Então, esse qualquer um ou qualquer pessoa vai ser o anybody ou o anyone, né? Porque o one também significa pessoas. Então, anybody, anyone, qualquer pessoa, beleza? E a regrinha da formalidade vai se aplicar aqui também. Então, o anyone vai ser um pouquinho mais formal do que o anybody, beleza? Aí, passando para o anything. Então, o thing significa coisa. Então, qual vai ser o significado do anything em frases afirmativas? Qualquer coisa, beleza? Qual que vai ser o significado do anywhere para frases afirmativas? Qualquer lugar, beleza? E aqui prestem muita atenção com o N, porque o N pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e também para perguntas. E o interessante do N é que para cada uma dessas situações, a tradução dele vai mudar completamente, o significado dele vai mudar
completamente. Então preste atenção que essa ideia do qualquer vai ser somente para frases afirmativas, beleza? Então, agora vamos entender a parte das perguntas, e aqui eu vou poder relacionar o some e o any. Então, você vai utilizar o any para fazer perguntas, só que aqui o significado dele já vai mudar. Ele já vai passar a ser o equivalente para o algum, alguma, alguns ou algumas do português, tá? Então é muito importante vocês terem essa diferença na cabeça de vocês entre uma afirmação ou uma pergunta, tá? Porque na afirmação vocês não podem utilizar o any, porque o any vai ter aquela ideia do qualquer, né? Imagina se a pessoa te perguntar, você quer o que você quer para comer? E você fala, anything, né? Seria o quê? Qualquer coisa, qualquer coisa. Agora, se você quer falar em alguma frase que você quer alguma coisa para comer, você vai falar I want something to eat. Tá? Então é completamente diferente. I want something to eat é eu quero alguma coisa para comer. Aí a pessoa te pergunta, você quer alguma coisa para comer? E você fala anything, né? Então você está dizendo que você quer qualquer coisa, né? O que você quer para comer? Anything, beleza? Então essa vai ser a ideia, é muito importante vocês terem essa diferença entre o any e o some para frases afirmativas, beleza? Agora, quando você estiver fazendo uma pergunta, aí o significado vai mudar. Aí o any vai passar a ser aquela ideia do algum, alguma, alguns, algumas, beleza? O mesmo significado do some. E aqui ele fica um pouquinho difícil até, porque o some também pode ser utilizado para fazer perguntas e ele vai ter exatamente esse significado também na hora da tradução. Então, como que você vai saber quando utilizar um, quando utilizar o outro? Então, a gente vai ter algumas diferenças aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o some vai ser utilizado quando você está fazendo uma solicitação e quando você está oferecendo alguma coisa. Só que quando você está oferecendo ou solicitando alguma coisa, você pode utilizar o any também, tá? Então, o some, ele vai ser utilizado com essa ideia de fazer uma solicitação ou oferecer alguma coisa, normalmente quando você espera que a resposta seja sim, tá? Então, você quer oferecer para a pessoa, você quer alguma coisa para comer, e você espera que a pessoa vai dizer sim, então você pode utilizar o some, tá? Então, do you want something to eat? Tá? Então você está esperando que a pessoa diga sim. Agora, você também pode utilizar o any para fazer essa ideia de uma solicitação ou oferecer alguma coisa. Só que aí, tecnicamente, você não está esperando que a pessoa vai dizer sim. Você literalmente quer saber aquilo. Você quer ou não quer? Né? Então, você pergunta para a pessoa, do you want anything to eat? Então, você não sabe se a pessoa quer ou não, você não sabe qual vai ser a resposta. Você usa o anything. Agora, quando você usa o something, tecnicamente, você está esperando que a pessoa vai dizer o sim, beleza? Só que, então, o que dá pra gente perceber aqui para simplificar isso? Que o some, ele é muito mais limitado, né? Você vê que o some você pode utilizar somente quando você está oferecendo alguma coisa ou quando você está solicitando, mas ainda tem que ser naquela situação onde você espera que a pessoa vai dizer o sim. Enquanto o any, tecnicamente, você pode utilizar em qualquer situação, né? Porque você pode utilizar quando você está oferecendo, quando você está fazendo uma solicitação e em qualquer outra situação que você tiver esse algum para fazer uma pergunta, você pode utilizar o any também. Então, o que você percebe? Que o any é muito mais comum. Então, o meu conselho para vocês é que agora, no início, vocês foquem em utilizar o any para fazer a pergunta. Sinceramente, vai ser mais fácil para vocês e com o tempo, esse sentimento vai vir, tá? Porque aqui é claro que eu estou passando essa explicação para você, por exemplo, a solicitação e quando você está oferecendo e quando você está esperando que a pessoa vá dizer sim. Só que um falante de inglês não vai levar em consideração esses 3 pontos antes de fazer uma pergunta e aí ele vai pensar se ele vai utilizar o some ou não. Não, para um falante de inglês isso é automático e conforme vocês forem praticando, isso vai ficar automático para vocês também. Então agora no início eu aconselho que vocês usem o any, porque em praticamente todas as perguntas que vocês fizerem com essa ideia do algum, alguma, alguns, algumas, para praticamente todas essas perguntas,
o N vai estar correto. Então, a chance de vocês falarem alguma coisa que vai soar estranha é muito menor. Então, eu aconselho que vocês usem o N para fazer perguntas e aí, com o tempo, vocês vão ver que tudo isso vai ficar mais automático e vocês vão saber quando utilizar o some e quando utilizar o N para perguntas, beleza? Mas aí é importante que vocês saibam que eles vão ter esse significado, a ideia do algum, alguma, alguns, algumas. E aí tudo que você tem que fazer é fazer a combinação. Então, quando você tiver uma pergunta, o anybody e o somebody vão ser alguma pessoa ou alguém, o someone ou anyone vão ter o mesmo significado, a ideia do alguém ou alguma pessoa, aí something, anything, alguma coisa ou algo, e somewhere, anywhere, algum lugar. Beleza? E eu acredito que aqui ficou fácil para vocês entenderem. É um assunto complicado, mas eu acredito que ficou fácil para vocês entenderem quando que vocês vão utilizar um ou outro. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem, tá? Que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. E não se esqueçam que vocês vão ter um material para vocês poderem estudar. E com o material tudo vai ficar bem mais fácil, tá? Vocês vão poder analisar as frases, vocês vão poder entender quando utilizar um ou outro de uma maneira mais clara e vocês também vão poder praticar o vocabulário de vocês, o listening de vocês. Então é muito importante que vocês utilizem esse material para vocês masterizarem esse assunto, beleza? Então, agora a gente vai ter mais um detalhe que é o quê? O N também pode ser utilizado para a formação de frases negativas. Então o N ele é de longe a parte mais complicada aqui da aula, porque o N a gente pode utilizar para frases afirmativas, interrogativas e negativas. E o pior é que quando você está traduzindo, o significado dele vai mudar em todas essas frases, né? Então por que eu falo quando você está traduzindo? Porque quando você já está num nível mais avançado e você pensa direto em inglês, isso não faz diferença, você usa essas palavras automaticamente. Mas quando você está aprendendo inglês e você tem que traduzir, isso realmente acaba sendo um pouco difícil, tá? Porque aí vai ter essa diferença de significados. Mas tudo é uma questão de prática, tá? Então, para mim explicar para vocês o N na parte negativa, eu já vou explicar o no também, porque eles são muito semelhantes. A única coisa que vai mudar, na verdade, é a maneira em que vocês vão formar as frases. Então, para frases negativas, tanto o N quanto o no vão ter aquela ideia do nenhum, tá? Então, quando você tiver o anybody em uma frase negativa, o que vai ser isso? Nenhuma pessoa, nobody, nenhuma pessoa. Só que aí você lembra que normalmente a gente não fala nenhuma pessoa. Normalmente a gente fala o quê? Ninguém, que é a mesma coisa que nenhuma pessoa. Então aí você lembra que sempre que você quiser falar ninguém ou nenhuma pessoa, você pode utilizar o anybody ou o nobody, ou também o anyone ou o no one, porque eles vão ter a mesma ideia, tá? A única diferença vai ser que o no one vai ser um pouquinho mais formal que o nobody. Então essa regrinha vai valer para todas elas, beleza? Só que o que vai mudar aqui é a maneira em que a gente vai formar as frases. Porque quando a gente tem o no em uma frase, a gente não pode ter um negativo, tá? Agora, quando você tem o N em uma frase, você tem que ter um negativo, porque o N pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, para você saber que o N está em uma frase negativa, você tem que ter um negativo. O que eu quero dizer com um negativo? Aquelas palavras que já colocam a frase no negativo sem você ter o N ou sem você ter o no, como por exemplo, o don't, o didn't, o won't, ou com os modal verbs, por exemplo, o can, o couldn't, ou por exemplo, o verbo to be, isn't ou aren't. Então, sempre que você tem uma dessas palavras que coloca a frase no negativo, aqui eu dei alguns exemplos, mas para todas essas palavras que colocam a frase no negativo, você pode utilizar o N, que aí o N vai ter aquela ideia de negativo, tá? Então, imagina que você quer falar, eu não estou conversando com ninguém. Então, você pode falar, I am not talking to anyone. Então, por que você tem o anyone aqui e por que você sabe que o anyone está significando aquela ideia do ninguém, a parte do negativo? Porque você tem o quê? O I am not, tá? Agora, imagina que você quer falar que você não está conversando com ninguém utilizando o no. Então, você poderia falar I am talking to no one, tá? I am talking to no one. Qual que é a diferença entre essas frases? Que quando eu falo I am talking to no one, até a parte do no one, você percebe que é uma frase afirmativa, né? I am talking to.
Aqui está uma frase afirmativa. Aí, quando eu coloco o no one, que eu coloco aquela ideia do ninguém e a frase fica negativa, né? Que eu não estou conversando com ninguém. Agora, quando você usa o any, a frase é negativa desde o início. I am not talking to anyone. Beleza? Então, eu acredito que dá para vocês entenderem bem essa ideia. Novamente, é um assunto um pouquinho complicado, mas eu acredito que dá para vocês entenderem bem. Então, quando a frase for negativa, vocês vão utilizar o any. Quando a frase não for negativa, vocês vão utilizar o no. E a tradução das frases é exatamente a mesma, tá? Só que quando eu falo I am talking to no one, em português eu falo eu não estou falando com ninguém. Eu tenho que colocar esse não para a frase fazer sentido em português, embora em inglês eu não tenha, né? Mas eu tenho que adaptar a frase e colocar esse não. Então é importante que vocês percebam que a tradução vai ser exatamente a mesma. I am talking to no one, I am not talking to anyone. Beleza? Então, e uma vez que vocês entendam isso, aí vocês só adaptam, tá? Então, quando vocês tiverem o anything ou o nothing, você vai ter literalmente nenhuma coisa. Só que, novamente, normalmente a gente não fala nenhuma coisa em português, normalmente a gente fala nada, tá? Mas, sempre que você quiser falar nenhuma coisa ou nada, você vai utilizar o anything ou nothing. Aí vai depender da frase. Imagina que você quer falar eu não tenho nada, né? É só um exemplo, mas imagina que você quer falar eu não tenho nada. Então você pode falar I have nothing ou I don't have anything. Por quê? Porque I have nothing, você vê que até o momento que eu chego no nothing, a frase é afirmativa. I have. Eu poderia falar, por exemplo, I have a car. É afirmativo, eu tenho um carro, né? I have. Aí eu coloco nothing e a frase se transforma em negativo. I have nothing, beleza? Mas quando eu falo I don't have anything, você vê que desde o início a frase é negativa. I don't have. Se eu colocar, por exemplo, I don't have a car, fica eu não tenho um carro, né? Você vê que fica negativa desde o início, beleza? Então, I don't have anything. Mas a tradução é a mesma. Eu não tenho nada. I have nothing. I don't have anything. Beleza? Então, aí a mesma coisa vai se aplicar para o anywhere ou nowhere. Então, o anywhere em frases afirmativas seria nenhum lugar, mas eu acredito que em português a gente fala lugar nenhum, então você vê que a gente tem que fazer essas adaptações, né? Mas então, nenhum lugar ou lugar nenhum, em frases negativas seria anywhere ou nowhere. A lógica é a mesma, tá? Imagina que você quer dizer que você não quer viajar, você não quer ir para lugar nenhum. Em inglês você poderia falar I don't wanna go anywhere ou I wanna go nowhere, tá? Então, explicar novamente para ficar bem claro. Então, I don't wanna go. Você vê que desde o início a frase está negativo. I don't, né? I don't wanna go to São Paulo. Eu não quero ir para São Paulo. É negativo, né? Então aqui eu só coloco anywhere. I don't wanna go anywhere. Agora, imagine que eu quero falar I wanna go nowhere. Você vê que a frase é afirmativa. I wanna go to São Paulo. Eu estou dizendo que eu quero ir para São Paulo. Então a frase é afirmativa, eu só coloco o nowhere e a frase vira negativa. I wanna go nowhere. Então eu não quero ir para lugar nenhum. Beleza? I don't wanna go anywhere. I wanna go nowhere. Beleza? Então aqui eu acredito que ficou simples para vocês entenderem, mas eu repito, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês me pedirem. Beleza? E aqui a gente termina a parte do N, tá? Então seria isso para o N, para frases afirmativas, negativas e perguntas, o mais complicado aqui da aula. E o no a gente vai utilizar somente para frases negativas. Então agora a gente já pode passar para a parte do every e esse vai ser muito fácil. Então o every significa todos ou todo, né? Então imagina que você tem o everybody, vai ser o quê? Todas as pessoas ou toda pessoa. A maneira que você vai traduzir não importa, né? Vai depender do contexto, você adapta a tradução. Mas aí você lembra que o everybody vai ser qual que é a ideia? Você tem as pessoas e você está se referindo a todas elas, tá? Everybody. A mesma coisa vai valer para o everyone, tá? Um detalhe importante aqui é que quando você está traduzindo, tanto faz todas as pessoas ou toda a pessoa. Só que lembre que em inglês isso tá no singular, tá? Então você não vai falar, mesmo que você esteja falando de todas as pessoas, vai ficar everybody sempre no singular, tá? Então não é, por exemplo, você quer falar que todo mundo naquela cidade é rico. Você não vai falar everybody are rich. Não.
everybody is rich, no singular, tá? Embora você esteja se referindo a várias pessoas, gramaticalmente a palavra tá no singular e é importante que você monte todas as frases com as regras do singular, beleza? Então, everybody, todas as pessoas ou toda pessoa, everyone, todas as pessoas, toda pessoa. Aí a mesma diferença, o one um pouquinho mais formal, beleza? Então, everything, todas as coisas ou toda coisa. Mas aí você lembra novamente que em português normalmente a gente fala o quê? Tudo, né? Por exemplo, você não fala todas as coisas. Você pode falar, às vezes a gente fala isso, mas normalmente a gente fala tudo, né? Então aí você lembra então que tudo ou todas as coisas vai ser everything, novamente, sempre usado no singular, tá? Aí, o everywhere, todo lugar, tá? Então, todo lugar, novamente, utilizado no singular. Beleza? E eu acredito que seria isso. Muito simples de ser entendido, né? Eu acredito que a parte mais difícil foi a parte do N, mas todo o resto muito fácil. Então, agora, essa foi a explicação para a aula. Então, agora vocês têm o conhecimento. Só que para tudo isso ficar claro, vocês vão ter que praticar. Então, no material que eu preparei para vocês vão ter frases para todas essas palavras em todas as situações. Então, vocês vão ter várias frases mesmo para todas as situações e vocês vão ter também a pronúncia dessas frases. Então, não só eu escrevi elas em um PDF para vocês poderem lerem e verem todas essas palavras com a tradução, mas eu também gravei um áudio com a pronúncia delas. Então, é muito importante que vocês usem esse material para vocês masterizarem esse assunto, tá? E além de eu gravar o áudio com a minha voz, eu gravei o áudio com a voz da minha esposa também. Então a gente tem um sotaque um pouco diferente, vocês vão poder praticar o listening de vocês mais ainda, tá? E como que vocês podem receber esse material? Então, eu tô pensando em algumas maneiras para mim disponibilizar o material para vocês, então eu quero colocar todo esse material lá no meu site para ficar de fácil acesso para todo mundo, só que isso dá muito trabalho para mim colocar lá no site, então ainda não está pronto. Então, por enquanto, o que eu tô pedindo para as pessoas, para os alunos aqui do canal, é que eles me mandem um e-mail, o e-mail vai estar aqui na descrição, então é só você me mandar um e-mail solicitando o material da aula, tá? Esse e-mail é bem simples, você não precisa escrever nada no e-mail, se você quiser, você pode escrever, inclusive fazer alguma pergunta, fique à vontade, mas se você não quiser ter trabalho, não precisa escrever nada, só coloca no título do e-mail, material para a aula e coloca o nome da aula, tá? Então você coloca o nome da aula, eu vou saber qual o material que você quer. Isso é importante porque ultimamente eu estou preparando material para todas as aulas, tá? Então, se você especificar qual aula que você quer, aí para qual aula que você quer, aí eu mando um material específico para você, beleza? Então o e-mail vai estar aqui na descrição, é só você me mandar uma mensagem que aí eu mando o e-mail para vocês, tá? Então eu sei que isso dá um pouquinho de trabalho para vocês, mas é só agora no início, logo logo todo esse material vai estar lá no site, então vai ficar muito fácil para todos vocês acessarem, beleza? Então, aí, no mais, eu acredito que seria isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Também, se vocês tiverem qualquer assunto da língua inglesa que vocês estão com dúvidas, que vocês não sabem, é só vocês me pedirem. É difícil atender todo mundo, mas na medida do possível eu vou ir fazendo as aulas e vou tentar responder todas as dúvidas de vocês, ou nos comentários ou fazendo vídeos, beleza? Então, eu acredito que seria isso. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like. Se você é novo aqui no canal, também se inscreva, porque dessa maneira você vai poder acompanhar todo o meu conteúdo. E vejo vocês na próxima aula. See you guys!